O sol brilhava forte naquela manhã quente e abafada típica do interior do Brasil, enquanto Roberto Carlos seguia em sua viagem particular por estradas secundárias, longe dos holofotes e da agitação dos estádios. O ícone do futebol brasileiro buscava momentos de paz e reflexão, longe da fama e dos compromissos profissionais. A caminho de um pequeno vilarejo no interior, onde visitaria familiares, Roberto parou em uma estação de serviço simples à beira de uma rodovia sinuosa. Era um daqueles lugares que parecem congelados no tempo, com poucos carros passando e o barulho do vento misturado ao canto distante dos pássaros. Entre as bombas de combustível e a loja de conveniência modesta, um homem chamou sua atenção. O homem estava parado diante de um velho caminhão azul que mostrava os sinais claros do tempo e do uso intenso, a pintura desgastada, o retrovisor torto, os pneus gastos. Ele não parecia notar a movimentação ao redor, fixando o olhar cansado naquele veículo, como se fosse a última coisa que ainda segurava sua esperança. Roberto sentiu um puxão no coração. Havia algo naquela figura, o semblante marcado pelo sol, as mãos calejadas, a postura ereta, apesar da exaustão que o tocava profundamente. Sem hesitar, aproximou-se devagar, querendo respeitar aquele momento de silêncio e memória. O homem, que se chamava Paulo, vestia uma camisa simples com as mangas dobradas até o cotovelo e uma velha boina que parecia fazer parte dele há décadas. Seu rosto era uma paisagem de rugas, cada uma contando uma história de luta e perseverança. Ao perceber a presença de Roberto Paulo, virou-se lentamente com olhos que refletiam uma mistura de surpresa, dúvida e uma leve sombra de desconfiança. Mas havia também um brilho tímido, um sinal de que talvez naquele encontro inesperado algo pudesse mudar. Roberto sorriu gentilmente e, com a voz calma e acolhedora, comentou sobre o caminhão azul que Paulo tanto admirava. Não era um comentário vazio, mas um convite para reabrir a porta para lembranças que, apesar da dor, faziam parte da sua identidade. Paulo demorou um pouco para responder, como se estivesse despertando de um sonho triste. Sua voz saiu rouca, carregada de emoções contidas, e ao falar, revelou uma história que poucas pessoas tinham a chance de ouvir. Desde jovem, Paulo dedicou sua vida às estradas. Inspirado pelo pai, que também fora caminhoneiro, ele havia crescido com o cheiro do diesel e o barulho dos motores, sentindo-se parte de uma família grande e invisível que mantinha o país conectado. Durante anos, percorreu longas distâncias, enfrentando noites geladas, tempestades e sol escaldante, sempre com a mesma paixão e orgulho. O caminhão era mais do que um veículo. Para ele era seu lar móvel, seu companheiro fiel nas jornadas intermináveis. Mas a vida, como tantas vezes acontece, não se mostrou generosa. A esposa de Paulo foi diagnosticada com uma doença grave e incurável. Durante meses, ele gastou todas as economias. Vendeu pertences, trabalhou em turnos extras, tudo para garantir o melhor tratamento possível. A luta contra o câncer da mulher consumiu não apenas seus recursos financeiros, mas também sua energia e esperança. Quando ela finalmente partiu, Paulo sentiu seu mundo desabar. A dor da perda era imensa, e ele se viu preso em um ciclo de tristeza profunda e desamparo. Sem forças para seguir adiante, Paulo negligenciou o caminhão, o qual acabou sofrendo um acidente menor. Sem seguro e sem condições para o conserto, teve que entregá-lo ao banco, perdendo a última ligação com o que restava de sua vida anterior. Desde então, vive uma existência quase invisível, contando com trabalhos esporádicos e a solidariedade de amigos que lhe oferecem um lugar para dormir. Mesmo assim, a cada vez que vê um caminhão seu, coração aperta lembrando do que foi e do que perdeu. Roberto ouvia em silêncio, deixando que as palavras penetrassem não apenas em seus ouvidos, mas em sua alma. Sentia uma mistura de tristeza, indignação e, sobretudo, uma vontade enorme de fazer algo para mudar aquele destino injusto. Para ele, aquela história não era apenas mais um relato de sofrimento, era um chamado para ir à ação, um lembrete do poder que cada pessoa tem de tocar a vida de outra. Decidiu ali mesmo que não poderia partir sem oferecer uma mão à amiga verdadeira. Enquanto Paulo falava lembranças vívidas,
preenchiam o ar quente ao redor. Memórias de dias no caminhão, a companhia silenciosa da esposa durante as viagens, os sonhos simples de construir uma vida digna. Havia uma dignidade indomável naquele homem, uma força que resistia apesar das adversidades. Roberto viu ali não um homem derrotado, mas um guerreiro cansado esperando por uma chance de renascer. Sem dizer muito, Roberto ofereceu uma palavra de conforto e um olhar de esperança. Pediu para Paulo acompanhá-lo até a loja, onde comprou uma garrafa d'água e discretamente fez uma ligação para sua equipe. O plano estava nascendo silencioso, mas carregado de significado. Ele queria dar a Paulo não só um presente material, mas a oportunidade de reescrever sua história, de voltar a se sentir útil, vivo e respeitado. O tempo parecia suspenso naquela pequena estação. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados que pareciam celebrar aquele encontro improvável. Paulo, ainda incrédulo, aceitou o convite de Roberto para uma pequena volta de carro, sem saber que aquele passeio seria o primeiro passo para uma transformação profunda. Enquanto cruzavam as estradas silenciosas, o silêncio entre os dois homens era confortável, repleto de entendimentos não ditos. Roberto Carlos, ícone mundial do futebol, e Paulo, um homem simples e marcado pela vida, caminhavam juntos para um futuro que começava a se abrir diante deles, feito estrada nova que se estende sem fim sob as rodas de um caminhão que logo voltaria a roncar. Paulo sentou-se no banco do passageiro, enquanto Roberto Carlos conduzia calmamente pela rodovia, longe do movimento dos grandes centros. O silêncio dentro do carro era cheio de significado, um espaço onde palavras não ditas flutuavam entre eles. O homem parecia perdido em seus próprios pensamentos, observando pela janela a paisagem que passava lentamente. Campos vastos, árvores esparsas e pequenas casas de fazenda. Aquelas cenas pareciam distantes do tumulto interno que carregava no peito. Depois de algum tempo, Paulo quebrou o silêncio com uma voz rouca, carregada de lembranças e emoções contidas. Começou a contar sua história desde o início, a trajetória que o transformou no homem que era hoje. Nasceu em uma pequena cidade do interior, filho de uma família simples mas unida. Cresceu ouvindo histórias do pai, um caminhoneiro respeitado na região que atravessava o país carregando mercadorias, sempre com cuidado e orgulho pelo ofício. Para Paulo, a vida nas estradas era mais do que trabalho. Era uma herança, um modo de vida, um laço profundo com suas raízes. Ainda jovem, Paulo seguiu os passos do pai. Quando completou 20 anos, comprou seu primeiro caminhão, um modelo antigo, mas robusto, símbolo do sonho que cultivava desde criança. Passava dias e noites na estrada enfrentando o sol-chuva, o cansaço e a solidão, mas encontrando sentido na liberdade e no propósito que sentia ao volante. Em cada quilômetro rodado construía sua própria história, encontros com outros caminhoneiros, paradas em pequenos restaurantes à beira da estrada, conversas que duravam horas nas rodoviárias. O caminhão era sua casa, seu refúgio, seu tudo. Foi ali que conheceu sua esposa, uma mulher doce e forte que entendia e apoiava sua vida difícil. Eles construíram uma família simples, onde cada momento era valorizado mesmo diante das dificuldades. Durante anos, ela foi a luz que guiava Paulo seu porto seguro nos dias turbulentos. Juntos, sonhavam com uma vida tranquila, longe das incertezas, com o caminhão sendo o meio de sustento e a esperança de um futuro melhor. Mas o destino foi cruel. Quando a esposa de Paulo foi diagnosticada com uma doença grave, a rotina de ambos mudou drasticamente. Paulo multiplicou seu esforço trabalhando em turnos dobrados para pagar os tratamentos, buscar os melhores médicos, comprar remédios caros. Suas noites tornaram-se ainda mais longas e exaustivas, e os dias uma mistura de ansiedade e esperança. Cada vitória da esposa era celebrada com lágrimas, cada recaída um golpe que ameaçava derrubá-lo. No entanto, o amor e a fé o sustentavam. Paulo nunca deixou de acreditar que poderiam vencer a doença, que a vida daria uma nova chance. Mas o tempo mostrou-se implacável, e o fim chegou
levando a companheira que foi seu alicerce por tantos anos. A perda foi devastadora. Paulo sentiu que perdeu mais do que uma esposa, perdeu sua motivação, seu sentido de existir. A dor tomou conta, consumindo seus dias e noites, deixando-o quase sem forças para lutar. Nesse turbilhão de sentimentos, as contas se acumularam, as dívidas cresceram e, inevitavelmente, o caminhão que tanto amava tornou-se um peso insustentável. Incapaz de manter os pagamentos e realizar os reparos necessários, Paulo foi obrigado a entregá-lo ao banco. Era como se estivesse se despedindo de um pedaço de sua alma. Cada passo para fora do caminhão, cada chave entregue, representava uma ferida aberta, um sonho despedaçado. Após perder o caminhão, a vida de Paulo tornou-se um constante esforço para sobreviver. Ele fazia bicos quando podia trabalhos simples e cansativos, que nunca lhe trouxeram a mesma dignidade ou alegria. Passava noites em galpões emprestados, dormindo no chão duro, sem conforto. Mesmo assim, mantinha uma postura digna que impressionava quem cruzava seu caminho. Mas por dentro, sentia-se invisível, um homem marcado pelo destino, tentando encontrar forças para seguir em frente. Roberto, ouvindo atentamente, percebeu que aquela história não era um relato comum de sofrimento. Era uma história de resiliência, de amor, de perdas, que poderiam ter quebrado qualquer pessoa, mas que não conseguiram apagar a chama da esperança em Paulo. O que ele precisava não era de piedade, mas de uma chance e de uma oportunidade para renascer. Paulo confessou que, apesar da dor, nunca perdeu a fé de que poderia um dia voltar às estradas, retomar seu ofício e reconstruir sua vida. Aquele velho caminhão azul era um símbolo de tudo o que ele foi e ainda poderia ser. A simples visão do veículo, mesmo de longe, fazia seu coração doer e se encher de saudades. Havia uma conexão profunda entre ele e o caminhão, uma relação de cumplicidade e histórias compartilhadas. Roberto sentiu-se compelido a agir. Sabia que não poderia mudar o passado de Paulo, mas poderia ajudar a construir um futuro diferente. Naquele instante, uma semente de esperança foi plantada no coração de ambos. Paulo, mesmo sem saber, estava prestes a receber uma dádiva que iria além do material, um resgate da sua dignidade e do seu propósito. Enquanto a conversa se aprofundava, Paulo falou sobre as pessoas que encontrou no caminho. Outros caminhoneiros que passaram por dificuldades semelhantes, histórias de solidariedade e também de indiferença. Ele mencionou a importância da comunidade na vida dos caminhoneiros, que muitas vezes enfrentam o isolamento e o esquecimento. Essas memórias reforçaram para Roberto a importância do gesto que estava planejando. Paulo também compartilhou seus sonhos ainda intactos, voltar a sentir o ronco do motor, a sensação do volante sob as mãos calejadas, o vento no rosto, nas estradas abertas. Ele queria apenas ter uma chance para provar que ainda podia ser útil, que sua história não havia acabado. Roberto entendeu que ajudar Paulo não era só um ato de caridade, mas um compromisso com a justiça e com a humanidade. Ao final do percurso, antes de chegarem ao ponto combinado para a surpresa, Paulo olhou para Roberto com um misto de gratidão e incredulidade, como se ainda não pudesse compreender a dimensão do que estava por vir. Roberto, com um sorriso sereno, disse apenas que às vezes a vida nos dá oportunidades quando menos esperamos, e que ele estava ali para isso, para oferecer uma nova estrada, um novo começo. Assim, naquela tarde quente e carregada de emoção, a história de Paulo e Roberto Carlos entrava em um novo capítulo, onde o amor, a solidariedade e a esperança se entrelaçavam para dar sentido à vida e transformar destinos. O velho caminhoneiro, que já havia perdido quase tudo, preparava-se para reencontrar a força que o fez seguir adiante, com o apoio de um homem que, mesmo vindo de um mundo diferente, entendeu o verdadeiro valor da empatia. O dia amanheceu com uma leve brisa, que parecia prenunciar algo diferente, uma energia nova que se espalhava silenciosa entre as ruas daquela pequena cidade do interior. Paulo acordou cedo com o coração acelerado e uma mistura de ansiedade e esperança que há muito não sentia. O convite de Roberto Carlos para um passeio na tarde anterior ainda ecoava em sua mente, mas a verdadeira surpresa estava prestes a acontecer,
uma virada em sua trajetória marcada por perdas e desafios. Roberto, por sua vez, havia passado a manhã organizando detalhes minuciosos sem fazer alarde. Para ele, aquele gesto não era apenas um presente, era um compromisso pessoal de devolver a dignidade a um homem que, apesar de tudo, nunca deixou de ser forte. Com a ajuda de sua equipe, ele havia conseguido providenciar um caminhão novo, um veículo robusto e funcional, que representava não só a materialização de um sonho, mas também uma ponte para o futuro. Quando Paulo foi chamado para se encontrar com Roberto na entrada de um grande pátio, onde vários caminhões novos estavam estacionados em fila impecável, não conseguiu conter a surpresa que tomou conta de seu rosto. Ele jamais imaginara que algo assim pudesse acontecer. O coração batia forte e as mãos tremiam ligeiramente como se fossem incapazes de processar a magnitude daquele momento. Roberto caminhou ao seu lado em silêncio até que pararam diante de um caminhão azul metálico de cabine alta, imponente e brilhante sob o sol. Paulo olhou para o veículo com olhos marejados, sentindo que estava diante de algo muito maior que ele. Passou a mão pela lataria, tocando cada curva com carinho, como se reconhecesse ali uma parte esquecida de si mesmo. "Este é para você", disse Roberto com um sorriso genuíno e olhos cheios de emoção. Durante aquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Pessoas que trabalhavam no local observaram à distância, percebendo que não era uma simples entrega de caminhão, mas sim a devolução de uma vida que havia sido interrompida. Paulo não conseguia encontrar palavras, mas as lágrimas correram livremente, misturando dor e alegria num só sentimento. Roberto Carlos então se aproximou, colocando uma mão firme no ombro de Paulo, transmitindo força e confiança. "Quero que você volte a rodar pelas estradas, que encontre o seu caminho de novo. Não é só um caminhão, é sua história, seu propósito." Paulo, emocionado, tentou responder, mas sua voz falhou. Finalmente conseguiu sussurrar: "Eu não sei como agradecer. Você não precisa fazer isso. Às vezes o mundo só precisa de um pouco de empatia. Não quero nada em troca. Só quero que você acredite novamente", disse Roberto com serenidade. Paulo entrou na cabine sentindo o cheiro novo do interior, o toque suave dos controles e a textura firme do volante. Respirou fundo e ligou o motor. O som potente e vibrante que ecoou no pátio trouxe à tona memórias dos dias em que tudo parecia possível. Era como se sua alma estivesse despertando, renascendo através daquele rugido mecânico. Naquele momento, tudo mudou para Paulo. A possibilidade de retomar sua vida como caminhoneiro, de trabalhar com dignidade e orgulho, voltou a ser real. Não era apenas o veículo, mas a mensagem por trás dele. Alguém acreditava nele mesmo quando ele mesmo tinha quase desistido. Roberto permaneceu ao lado, assistindo com um sorriso discreto, sentindo que havia cumprido um papel que transcendia o futebol e a fama. Era um ato de humanidade pura, uma prova de que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Nos dias que se seguiram, Paulo se dedicou com afinco a cuidar do novo caminhão, que não era apenas um meio de transporte, mas um símbolo de esperança. Começou a planejar rotas, a se conectar novamente com colegas da estrada e a recuperar a confiança perdida. Em cada quilômetro percorrido, levava consigo a lembrança daquele encontro, da solidariedade de Roberto e do valor que ainda havia em sua história. Enquanto isso, Roberto pensava nas inúmeras pessoas como Paulo, que, embora invisíveis para muitos, lutavam diariamente contra as adversidades. Sentiu que aquela experiência poderia ser o início de algo maior, uma iniciativa para apoiar motoristas e trabalhadores que enfrentavam dificuldades semelhantes. Não queria que aquele gesto fosse isolado, mas sim um exemplo a ser seguido, uma luz para quem precisasse. A notícia da entrega do caminhão, ainda que mantida discreta por Roberto e sua equipe, começou a circular entre caminhoneiros e trabalhadores locais. Paulo, com humildade, não buscava reconhecimento, mas sua história virou fonte de inspiração para muitos. Ele passou a ser visto como um símbolo de superação, mostrando que mesmo nas piores circunstâncias, a vida pode oferecer uma segunda chance. Entre as conversas na estrada, nos pontos de parada e nas oficinas, comentava-se sobre o homem que perdeu tudo,
mas ganhou uma nova vida graças a um gesto inesperado de um ídolo do futebol. Essa narrativa simples, porém poderosa, trouxe esperança para aqueles que pensavam estar sozinhos em suas batalhas. Paulo sentiu que não estava mais isolado. Recuperou não apenas o caminhão, mas a confiança e a motivação para olhar para frente. Cada vez que ligava o motor, era como se estivesse retomando o controle de sua própria história. Roberto, por sua vez, continuava a refletir sobre o impacto daquele dia certo de que a verdadeira vitória estava no que fez fora dos gramados. Assim, o capítulo da vida de Paulo começava a ser reescrito entre estradas, encontros e sonhos renovados, enquanto a história de Roberto Carlos, como um agente de transformação social, ganhava novos capítulos marcados pela empatia e pelo compromisso com o próximo. Nos dias seguintes à entrega do caminhão, Paulo sentia que algo profundo havia despertado dentro dele, não apenas a vontade de trabalhar, mas um desejo renovado de reconectar-se consigo mesmo e com as pessoas que marcaram sua vida. O presente de Roberto Carlos não era apenas um símbolo material, mas um convite para que ele enfrentasse o passado, superasse as dores e reconstruísse sua identidade. Logo na primeira semana, Paulo decidiu que precisava visitar alguns lugares que por anos evitara o túmulo da esposa, a casa onde viveram juntos os antigos pontos de parada que frequentava. Com o caminhão novo reluzente, dirigiu pela estrada que levava à pequena cidade onde tudo começou. Ao chegar ao cemitério, sentiu o peso das memórias, mas também um alívio inexplicável. Depositou flores frescas no túmulo e falou em voz baixa, contando tudo o que havia acontecido desde a partida dela. Voltei assim, como você sempre quis, disse com a voz embargada. Esse reencontro com o passado foi um momento de catarse. Paulo percebeu que não poderia seguir em frente se não enfrentasse a dor de frente. Era necessário honrar a memória da esposa, mas também abrir espaço para o futuro. Ali, naquele silêncio respeitoso, uma ponte invisível se formou entre o ontem e o amanhã. Enquanto Paulo reconstruía sua própria história, as mudanças também começaram a se refletir na comunidade ao seu redor. Caminhoneiros que o conheciam desde os tempos em que ele estava ativo na estrada passaram a vê-lo com outros olhos, não mais como um homem derrotado, mas como alguém que encontrara forças para se reerguer. Suas atitudes, sua postura e sua determinação tornaram-se fonte de inspiração para muitos que enfrentavam desafios semelhantes. Um dia, enquanto fazia uma parada em um posto de combustível, Paulo foi surpreendido por Marcelo, um jovem mecânico que trabalhava na oficina ali perto. Marcelo se aproximou com um sorriso emocionado, reconhecendo Paulo imediatamente. Senhor Paulo, não posso acreditar que é você. Eu aprendi tanto com o senhor quando era aprendiz, disse o jovem com os olhos brilhando. Paulo sentiu o coração se encher de orgulho e emoção. Marcelo contou que sempre se lembrava dos ensinamentos que recebeu, como cuidar dos caminhões, a importância da segurança e principalmente o valor da paciência e do respeito na estrada. Mesmo quando perdi meu rumo, suas palavras ficaram. Comigo, confessou Marcelo. Esse reencontro entre mestre e aprendiz simbolizou a continuidade de um legado, uma prova de que as ações de Paulo haviam deixado marcas positivas e que ele não estava sozinho. Sentiu-se acolhido e valorizado, o que fortaleceu ainda mais sua decisão de seguir em frente. Roberto Carlos acompanhava de longe essas transformações. Para ele, o gesto inicial de entregar o caminhão era só o começo. Decidiu então que deveria fazer mais do que ajudar um homem. Precisava criar um movimento que alcançasse muitos outros que, como Paulo, estavam à margem, esquecidos pelo sistema e pela sociedade. Com a ajuda de Paulo e outros caminhoneiros locais, Roberto começou a articular a criação de uma iniciativa solidária voltada a apoiar motoristas em situação de vulnerabilidade. O projeto não se tratava apenas de doações, mas de oferecer suporte emocional, orientação financeira e oportunidades para que essas pessoas recuperassem sua autonomia e dignidade. A proposta foi recebida com entusiasmo pela comunidade que viu nela uma luz no fim do túnel. Paulo, agora em uma nova posição, não mais de um homem que precisa de ajuda, mas de um líder, e exemplo, passou a
a atuar como um dos porta-vozes do projeto, compartilhando sua trajetória com sinceridade e humildade. Em eventos comunitários, Paulo contava sua história para grupos de caminhoneiros e suas famílias, transmitindo uma mensagem poderosa. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é ter coragem para levantar. Não estamos sozinhos nessa estrada. Suas palavras ganhavam força pela autenticidade, pela experiência vivida e pela esperança que irradiava. Roberto Carlos, sempre discreto, participava dessas ocasiões, mas evitava ser o centro das atenções. Para ele, o verdadeiro protagonismo era dos caminhoneiros, daqueles que enfrentavam diariamente a dureza da vida na estrada. Ele acreditava que seu papel era abrir portas, facilitar caminhos, mas que a mudança real vinha de dentro de cada um. Com o passar do tempo, o projeto solidário cresceu, conquistando adesões e doações que permitiram ampliar o alcance das ações. Oficinas mecânicas ofereceram serviços a preços acessíveis, clínicas de saúde passaram a atender caminhoneiros e familiares, e grupos de apoio emocional foram organizados para enfrentar o isolamento e a pressão psicológica que muitos sofriam. A história de Paulo, desde aquele encontro casual com Roberto até a transformação em líder comunitário, se espalhou como uma chama de esperança. Em muitos pontos da estrada, ele era reconhecido e cumprimentado com respeito e admiração, não pela fama do passado, mas pelo que havia conquistado através da coragem e da solidariedade. Na intimidade, Paulo continuava a se emocionar ao lembrar de tudo o que passou. Sabia que a jornada ainda não estava completa, que desafios ainda surgiriam, mas agora se sentia preparado. Tinha ao seu lado não apenas um caminhão novo, mas uma rede de apoio, uma família escolhida na estrada, e a certeza de que nunca mais caminharia sozinho. Enquanto isso, Roberto Carlos refletia sobre o impacto daquela história e sobre o poder que cada gesto humano pode ter quando nasce do coração. Para ele, a verdadeira glória não estava nas conquistas nos gramados, mas na capacidade de transformar vidas, de espalhar amor e dignidade. E assim, o reencontro com o passado e o abraço com o futuro davam ao capítulo da vida de Paulo uma nova dimensão, aquela onde a redenção, a solidariedade e a esperança caminhavam lado a lado, guiando seus passos por estradas cada vez mais largas e iluminadas. Aos poucos, o que começou como um gesto individual ganhou contornos de um movimento coletivo, uma força que ultrapassava as barreiras das estradas e penetrava nas comunidades por onde os caminhoneiros passavam. Paulo, agora mais do que um homem renascido, tornou-se um símbolo de superação e resistência, mas também um articulador, um catalisador da mudança para aqueles que, assim como ele, haviam conhecido as sombras do abandono. As histórias que Paulo compartilhava não eram apenas sobre perda, mas sobre a capacidade de recomeçar. Suas palavras ecoavam nos encontros, nas pausas entre as jornadas nos cafés, às margens das rodovias. Ele falava do peso de carregar o passado, mas também da leveza que vem quando se aceita a ajuda e se aprende a confiar novamente. Era um convite a não desistir, a encontrar na solidariedade um alicerce para seguir. Roberto Carlos assistia a esse processo com orgulho silencioso. Sabia que o verdadeiro protagonismo não era seu, mas daquelas pessoas que transformavam suas próprias vidas e, por extensão, as vidas dos outros. O projeto solidário que juntos criaram cresceu rapidamente. Centros de apoio surgiram em pontos estratégicos, oferecendo não apenas suporte financeiro, mas também cursos de capacitação, orientação psicológica e um espaço onde caminhoneiros e suas famílias podiam encontrar acolhimento. A iniciativa ganhou força especialmente entre os jovens que viam em Paulo uma figura de mentor e exemplo. Ele incentivava a próxima geração a valorizar a profissão, a entender que o ofício de conduzir não era apenas um trabalho, mas uma responsabilidade social, um papel vital para o funcionamento do país. Muitas vezes, durante as palestras, Paulo compartilhava suas próprias falhas e aprendizados, mostrando que o caminho da vida é feito de erros e acertos, e que a verdadeira vitória ela está em continuar tentando. Enquanto isso, Roberto ampliava o alcance do projeto, mobilizando parceiros patrocinadores e voluntários
para garantir que o impacto fosse sustentável e crescente. O futebol, que sempre fora sua paixão e profissão, agora se tornava também um canal para inspirar ações sociais. Ele participava de eventos, mas sempre evitando o protagonismo, preferindo dar voz àqueles que realmente viviam as dificuldades e as conquistas da vida na estrada. A mídia local e nacional começou a se interessar pela história, mas Roberto e Paulo mantiveram o foco no essencial: ajudar a apoiar, transformar. Não queriam que a narrativa se perdesse em sensacionalismos ou em busca de fama. Para eles, o importante era que o projeto permanecesse fiel aos seus valores: humanidade, respeito e solidariedade. Paulo, em suas viagens, passou a ser reconhecido não apenas como um caminhoneiro, mas como um líder comunitário, alguém que carregava nas costas o peso e a esperança de muitos. Ele se orgulhava não só do caminhão novo que recebia, mas do caminho que traçava para si e para os outros. E a cada parada renovava o compromisso de ser uma ponte entre aqueles que precisam e aqueles que podem ajudar. No seu íntimo, Paulo sabia que aquela transformação não teria acontecido sem aquele dia singular, aquele encontro inesperado com Roberto Carlos. Recordava-se do brilho nos olhos do ídolo, da firmeza do seu olhar, da simplicidade com que lhe ofereceu uma nova chance. Era uma lembrança que lhe dava forças nas manhãs difíceis e nos desafios que ainda viriam. Roberto, por sua vez, via naquela parceria algo muito maior do que imaginava. Era a materialização da empatia, em ação o exemplo de que mesmo em um mundo marcado pela pressa e pela indiferença, um ato de bondade genuína pode desencadear uma revolução silenciosa. A vida de Paulo era a prova viva disso, um testemunho que inspirava não apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que buscasse sentido e esperança. Além das estradas, a iniciativa começou a provocar reflexões sobre a valorização dos trabalhadores, sobre a importância do cuidado com a saúde física e mental daqueles que enfrentam jornadas exaustivas e solitárias. Organizações começaram a apoiar políticas públicas para melhorar as condições de trabalho e oferecer redes de proteção mais eficazes. Assim, o que parecia um gesto isolado de solidariedade ganhou dimensão social, influenciando debates, estimulando mudanças e reafirmando o papel da comunidade e da responsabilidade coletiva. Paulo e Roberto tornaram-se símbolos dessa transformação, representantes de um Brasil que não esquece seus filhos mais simples, mas que lhes estende a mão para que possam continuar caminhando. A cada história que chegava ao projeto de superação de luta de reencontro, crescia a certeza de que o impacto daquele gesto ultrapassava o material. Era uma semente de esperança plantada em solo fértil, pronta para florescer em muitas vidas. Enquanto isso, nas noites silenciosas, Paulo escrevia em seu caderno de anotações, registrando suas experiências, suas emoções, suas descobertas. Sonhava em transformar aquelas páginas em um livro para que sua jornada servisse de luz para quem estivesse perdido. Ele sabia que ainda tinha muito a caminhar, mas sentia que nunca mais estaria sozinho. Roberto guardava as fotos, as mensagens e as lembranças daquele projeto em seu coração, reconhecendo que o verdadeiro gol da sua vida fora marcado naquele dia, quando decidiu ouvir, acreditar e agir. E mesmo que o mundo não soubesse dos bastidores daquela história, ele sabia que havia feito a diferença, e isso era suficiente. Os primeiros raios da manhã filtravam-se pelas cortinas da pequena casa de Paulo, trazendo consigo uma sensação de renovação e possibilidade. Após tantos anos marcados por perdas, dificuldades e solidão, ele despertava agora com uma clareza e um propósito que antes pareciam inalcançáveis. Aquele caminhão novo reluzente estacionado na garagem não era apenas um veículo, era a materialização de uma promessa de que a vida ainda podia ser reconstruída 1 quilômetro por vez. Paulo sentia cada músculo do corpo acordar, com uma mistura de ansiedade e determinação. Ele sabia que a estrada era longa e cheia de desafios, mas estava preparado para enfrentá-los com a força que havia encontrado no último ano. Aquele caminhão azul, com suas linhas sólidas e motor potente, era um companheiro renovado para uma jornada que começava de novo. Enquanto preparava seu café,
seus pensamentos se voltaram para o futuro. Lembrou-se das palavras de Roberto Carlos, do gesto silencioso que mudara sua história e das inúmeras histórias que ele próprio agora ajudava a escrever. A responsabilidade que sentia não era apenas de cuidar do caminhão, mas de honrar a confiança que lhe fora dada e de ser exemplo para aqueles que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Naquela manhã, antes de partir para sua primeira rota oficial com o caminhão novo, Paulo fez uma pausa especial. Pegou um pequeno vaso com flores frescas e dirigiu-se até o cemitério onde repousava sua esposa. Com um olhar firme, depositou as flores ao lado da lápide e sussurrou palavras de agradecimento e esperança. Estou de volta como você sempre quis que eu fosse. Agora vou levar nossa história para cada estrada que eu cruzar. Ao retornar para o caminhão, sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. O ronco do motor, ao ligar, despertou uma emoção profunda, a sensação de que o coração voltava a pulsar com força, que a vida novamente pulsava em suas veias. Nos dias que se seguiram, Paulo mergulhou em sua rotina de trabalho com entusiasmo renovado. Cada viagem representava não apenas um compromisso profissional, mas uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e com o mundo. Encontrava nos encontros com outros caminhoneiros a troca de experiências e a força coletiva que ajudava a manter a chama da esperança acesa. Além das estradas, Paulo continuava sua participação no projeto solidário que crescia em ritmo acelerado. Seu papel como líder comunitário se consolidava não apenas por sua história de superação, mas por sua capacidade de ouvir motivar e unir pessoas. Participava de reuniões, eventos e encontros sempre com humildade e autenticidade, lembrando a todos que a jornada é feita de pequenos passos e gestos genuínos. Enquanto isso, Roberto Carlos permanecia presente, embora discretamente acompanhando o impacto da iniciativa e buscando formas de ampliá-la. Sabia que o verdadeiro legado daquele gesto estava na transformação contínua das vidas tocadas pela solidariedade e pela empatia. Para ele, aquela era uma missão de vida, usar sua visibilidade para ser um agente de mudança real para além dos campos de futebol. Paulo e Roberto mantinham uma conexão que transcendia a distância e o tempo. As poucas mensagens trocadas eram carregadas de significado, uma confirmação silenciosa de que haviam encontrado no outro um parceiro na missão de espalhar esperança. Não precisavam de palavras frequentes. Bastava saber que a outra pessoa seguia firme na caminhada. Em um momento de reflexão, Paulo revisitou seu caderno de anotações, onde escrevia pensamentos, memórias e planos. Planejava transformar aquele conteúdo em um livro, um testemunho vivo de que, por mais dura que seja a queda, é possível levantar-se e seguir. Sabia que sua voz poderia ser um farol para muitos que ainda caminhavam na escuridão. Nas estradas, em meio aos sons dos motores ao vento no rosto e às paisagens que se sucediam, Paulo sentia-se completo. Cada quilômetro percorrido era uma celebração da vida, uma afirmação de que o passado não determina o futuro e que o presente pode ser moldado por escolhas conscientes e corajosas. A jornada de Paulo, marcada por perdas e reencontros, por desafios e superações, nunca seria linear ou fácil. Mas agora, com o apoio da comunidade, a força da solidariedade e a lembrança constante do gesto que mudara tudo, ele caminhava com a certeza de que nunca mais estaria sozinho. E assim, sob o céu vasto e infinito, com as rodas girando firmes no asfalto, a história de Paulo seguia sendo escrita, uma história de redenção, esperança e da eterna busca por um lugar ao sol, onde cada homem pode ser reconhecido e valorizado por sua dignidade e coragem.